Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas duas reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de sapê. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na matula. Troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado. Ainda na semana gastei o último trocado. O sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Disseram que os homens viajaram pra capital. Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta. Os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho. Sua companhia traz esperança pro caminho. Enquanto sigo, penso naquilo que me espera. A mulher e os filhos estão orando na tapera. A confiança em Deus sempre nos sustentou. E é nessa força em Jesus Cristo que eu sempre vou. Mesmo que falte a doce fruta no pomar, ou se a malhada no curral já me faltar, ainda assim no meu Senhor me alegrarei. E ao Deus soberano minha força exultarei. Pois não é o homem quem assegura minha alegria. Não é o dinheiro, conhecimento ou mesmo a lida. O meu caminho eu entreguei nas mãos do Rei. Já não me abalo, somente nele esperarei.
Olá, telespectador, internauta que está conosco nessa manhã de terça-feira, hoje 24 de agosto. Dentro de instantes, estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem que tem como tema Lições de uma noite de pescaria com Jesus. Você vai ouvir também um belíssimo hino dentro dessa temática sobre pescaria ou sobre o pescador. Para aqueles que não sabem, Jesus, ele também foi conhecido como pescador da Galileia. E eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Precisamos de continuar orando intercessoriamente pelo Brasil. Os dias são difíceis, estamos atravessando turbulências na área política, na crise sanitária, econômica, muita gente desempregada, muitas famílias enlutadas, como eu tenho dito aqui, por conta dessa doença. Então vamos orar para que Deus nos dê a solução para cada situação. É o que nós vamos pedir agora. Pai, queremos te agradecer. Como é bom sermos gratos, Senhor, pelo dom da vida e também pela tua fidelidade em cumprir as tuas promessas em nossas vidas. Apesar de estarmos vivendo tempos turbulentos, tempos difíceis, dias trabalhosos, no cenário político, em toda a nação, ó Deus, na área econômica, também o desemprego, quantas famílias enlutadas, quantos, ó Deus, lares que estão hoje chorando amargamente a perda dos seus entes queridos por causa dessa doença. Consola, conforta e dá também a solução para cada situação, para cada problema. Abençoa o chefe da nação, o presidente e todos os que estão investidos de autoridade. A tua palavra nos diz que não há autoridade que não seja constituída por ti, mesmo sendo maus e sendo também bênçãos para a nação. Por isso eu te oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem, Lições de uma noite de pescaria com Jesus. Evangelho de Lucas, de 1 a 11. Vamos ficar em pé, irmãos? A gente vai passar tanto tempo sentado, né? E aí a gente faz também esse exercício físico, é bom. Leamos. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Eu queria ainda que você, de pé como estamos, lêssemos agora no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Aí você diz: mas pastor, por que o senhor está lendo 2 passagens que falam de pescaria? É porque o tema dessa mensagem de hoje
tem o seguinte título: uma pescaria, lições de uma pescaria com Jesus. Amém? Então vamos agora ler no capítulo 21, versículos de 1 a 14. Leamos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Podem sentar, irmãos. Nós, propositadamente, lemos 2 passagens, e em ambas falam de pescaria. E como já dissemos, nós vamos dar um título a esse sermão. E o sermão é esse, o título é esse: lições de uma pescaria com Jesus. Eu estou trazendo aqui nessa noite, eu já preguei algum tempo atrás sobre esse tema, mas Deus nos deu uma outra mensagem. Eu estou trazendo aqui um quadro que nós, em uma das nossas excursões à Terra Santa, nós trouxemos esse quadro. Quem está em casa está vendo, tela fechada, esse quadro que vocês estão vendo aqui presencialmente. Aqui foi o local aonde Jesus realizou, eu não vou dizer 100%, mas perto de 100% de todos os milagres que você possa imaginar. Foi aqui nesse lago, chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou de Genezaré, ou Quinerete. Foi aqui, exatamente aqui, porque ao redor de todo esse mar, que não é um mar, chama-se mar porque ele é longo em extensão e comprido em extensão e largura também. São 12 quilômetros de extensão e 6 de largura. A parte mais larga são 6 quilômetros. A gente já atravessou várias vezes esse mar da Galileia, o mar de Quirenete. Esse mar é chamado de mar por causa da grande quantidade de água que tem no estado de Israel, que é um território desértico. E esse mar, ele nos ensina algumas lições. Era daqui
que as cidades chamadas Decápolis eram cerca de 10 a 12 cidades que elas estavam situadas ao redor deste grande lago. Por isso que chama-se Mar da Galileia. Aqui está a cidade de Cafarnaum, aqui acima, onde houve aquela libertação, a cura da sogra de Pedro. Aqui está a cidade de Magdala, onde Jesus teve a oportunidade, daquela mulher Madalena que estava sendo morta por apedrejamento, ter sido alcançada por Jesus. Aqui está a cidade também de Cafarnaum, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Aqui está também nesse Mar da Galileia, o lugar onde Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos por 2 vezes. Aqui está também, nessa região do Mar da Galileia, lugares como Cafarnaum, como Magdala, como Gadara, onde aquele endemoniado de Gadara foi liberto e os porcos foram todos lançados dentro deste mar. Está ali, está aqui para que vocês possam ver. Obrigado. Para vocês que estão aqui, dá para vocês terem uma visão, e os que estão em casa também, tela fechada, pronto. Então foi exatamente aí onde Jesus realizou o maior número de milagres. E esse lago aí, nesse lago havia muitos pescadores. Era como se fosse uma colônia. Em um determinado lugar daqueles, pelo texto que vocês ouviram, havia sócios que faziam da pescaria um meio de sobrevivência para abastecer todas essas cidades formavam essa grande cidade. Essas 10 cidades formavam Decápolis. A palavra Decápolis vem esse nome de 10. Então era exatamente aí onde eles tiravam a sobrevivência, o peixe para a sobrevivência deles. E aí tinha um comércio, havia como uma espécie de um sindicato. Era como se fosse um lugar onde eles estavam realmente, uma cooperativa de pescadores. Eles estavam exatamente sobrevivendo, tirando daí todo o sustento, toda a sobrevivência. Então, não havia lugar melhor do que esse lugar para Jesus extrair grandes lições para os apóstolos, para que eles compreendessem o chamado que Jesus tinha para eles e a missão que eles iriam repassar para a igreja até os dias atuais. Lições, irmãos, que ficaram registradas nas páginas das Escrituras Sagradas para que nós tivéssemos sempre isso em lembrança. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos mostrando para os irmãos, chamo a atenção para algumas coisas importantes. Eu li no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, e li no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, Jesus chama esses pescadores para que eles se tornem pescadores de homens. Preste atenção que isso é muito importante. E Jesus deu todas as lições, todas as coordenadas que eles precisavam de tomar conhecimento. Então esses homens, diante do texto que eu li em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, e em especial o versículo 10, nos diz que eles viram um milagre acontecer. Eles haviam passado a madrugada inteira, não pescaram nenhuma piaba. Preste atenção, que isso é importante. Eram homens experientes, eram homens vividos, não se tratava de marinheiro de primeira viagem, não. Eles sabiam quando o mar estava para peixe. Eles iam pescar todas as madrugadas. Eu quero dizer para vocês que eu sou filho natural de uma cidade chamada Natal. Nasci e me criei lá até os meus 16 anos de idade. E eu sei o que é ir para o alto mar pescar, porque próximo a onde eu residia, às margens do rio Potengi, havia um senhor por nome José Fortunato, e vez por outra ele chamava alguns adolescentezinhos, eu tinha meus 15, 16 anos, para ir pescar no alto mar. E a gente às vezes voltava sem nem um peixe. Eu sei o que é isso. Eu sei qual é aquela
aquela ameaça do mar nos levar ao naufrágio, as ondas, ora estão altas, ora estão embaixo, ora você sobe, ora você desce. Eu sei o que é isso. Tem gente que tem tontura, tem náusea. Aí eu pergunto, e o mar da Galileia é assim? Não. O mar da Galileia é como as águas, aqui comparada na nossa cidade, ao Açude Velho. Calmo, sereno e tranquilo. Mas como eu já disse a vocês em outras ocasiões, tem uma cordilheira de montanhas que elas medem em alguns lugares até 600 metros de altura e do outro lado também. Então às vezes o mar é calmo, calmo como está aí, o Açude Velho, mas de repente vem uma onda de ventos fortes, tempestades do deserto, e elas entram por aquele corredor. Eu já passei por uma experiência disso, a irmã Aurizete deve estar lembrada, estava conosco na época, não sei se o nosso irmão Joacil estava presente, e o timoneiro disse: olha, vamos costear aqui, porque o mar está ficando agitado, as ondas estão ficando altas, e pode ser que a gente esteja no meio do mar, e a gente sofra uma tempestade, e aí, salve-se quem puder. Se eu vou dessa vez apenas margeando aqui a costa até uma certa região, nesse mar aí, você está vendo, calmo, sereno e tranquilo, pode vir de repente uma tempestade do deserto e provoca um vendaval, como em um momento em que os apóstolos estavam com Jesus, presta atenção, dormia no barco, de repente vem uma tempestade e eles: mestre, acorda que nós vamos todos perecer. Jesus simplesmente foi aí nesse lugar, olhou para a fúria do vento e das ondas e disse: acalma-te. Como a gente cantou hoje à noite: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E aí Jesus então olha e diz: acalma-te, aquieta-te. E eles ficaram admirados, eles ainda não tinham identificado Jesus como um ser divino, conheciam Jesus apenas como um mestre. E aí eles perguntaram: quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Então eles estavam, preliminarmente falando, começando a conviver com Jesus como Deus, não como um simples homem, não como um simples mestre. Outra vez, eles estavam pescando e de repente vem uma tempestade. Jesus estava no monte, num desses montes aí, que é rodeado de montes. Como eu disse, tem montes até com 600 metros de altura. E de lá ele viu que eles estavam em apuros. E Jesus então veio andando por sobre as águas, ali tem uma gravura que é um personagem desenhado como se estivesse andando. Foi aí, nesse mar da Galileia. Simples, né? E aí Jesus então se aproximou. A princípio eles ficaram pensando que era um fantasma, e apavorados, eles criam em alma, viu gente? Eles acreditavam em alma como muita gente acredita em alma. Alma despenada. É um fantasma. E a proporção que Jesus foi se aproximando, eles foram reconhecendo. E eles então, um deles, Pedro, que era muito afoito: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até onde tu estás. Jesus permitiu e ele foi andando por sobre as águas. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele estava firme. Mas na hora que ele tirou a visão de Jesus, ele começou a sossobrar, começou a afundar. E disse: Senhor, salva-me, socorre-me. E Jesus então, tomando pela mão, disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Foi aí, desse mar da Galileia. Como eu disse há pouco, o maior número de milagres que Jesus realizou foi aí nesse lago. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10, principalmente, diz o seguinte: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os outros demais, seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. Eles estavam acostumados à pescaria, a tirar a sobrevivência alimentar da pescaria, como eu disse, e para abastecer todas essas cidades aí. Agora, Jesus os chama e dá a seguinte lição: esse mar da Galileia, que é um mar volumoso em muitas, vamos dizer assim, muita quantidade d'água, quantidade de toneladas e toneladas de água tem aí. A parte mais profunda tem 50 metros de profundidade, só para vocês terem uma ideia, 50 metros de profundidade. Esse mar
representa o mundo. Todas as vezes que você lê na Bíblia, mar, está falando de multidões, do mundo, de todas as terras do mundo. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem, mas eu espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através de todo este programa. Quero deixá-los agora com este belíssimo hino que fala sobre este tema, pescador, ou Jesus é esse pescador que está pescando homens, vidas, para serem remidas, salvas e transformadas pelo poder da pregação do Evangelho. Tenham todos um bom dia, deleite-se com esta música e até amanhã. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou, ele se virou e disse: Pedro, volte para o mar. Mandou que eu jogasse a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Hoje em dia ele fala para mim e para você: jogue a rede nesse mundo e depois confie em mim. Sua vida ele escolhe, é hora de pescar. A partir de agora, filho, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será.